Olá, hoje é quinta-feira, é dia de live e, conforme o combinado, nós estamos aqui nos encontrando outra vez, abordando um tema muito especial, que é a inteligência espiritual. Mas essa data de hoje é uma data extremamente significativa. Hoje é dia de Mestre Francisco de Assis. E nós queremos elevar a ele os nossos pensamentos, ele que é o arquétipo da simplicidade, da humildade, do serviço ao próximo, do cuidado com os animais. E Mestra Clara de Assis, que é o arquétipo da clareza mental. E nesse momento, como nós precisamos de humildade, de dedicação ao serviço e de clareza mental. Então, sejam bem-vindos, vocês todos que estão entrando, amigos queridos. Essa live de hoje, assim, tão especial, nesse momento em que nós vivemos tantas polarizações, por que falar de inteligência espiritual? É muito interessante quando nós relacionamos os estados de consciência, as nossas funções psíquicas e a característica, o processo evolutivo. O nosso hemisfério cerebral esquerdo é o hemisfério que comanda os aspectos objetivos da razão, na base do cérebro, na ponte, os comandos se cruzam. Então, o hemisfério cerebral esquerdo comanda a razão e o hemisfério cerebral direito comanda a emoção, a percepção espacial, simbólica. E o que nós vemos hoje, principalmente nesse momento? Essa polarização entre razão e emoção. Vocês me desculpem o resfriado. Mas o que isso significa? Quando nós correlacionamos esses dois hemisférios cerebrais aos estados de consciência, nós temos, eu já me referi a isso em outras lives, o chakra básico do desejo material, o chakra sexual, do desejo sexual, o chakra esplênico, do desejo de poder, o chakra cardíaco, do apego afetivo. São os níveis da personalidade. Depois vem os níveis da individualidade. O nível psíquico, que é o chakra laríngeo, o nível intuitivo, que é o chakra frontal, e o chakra coronário, que é a nossa anteninha de espiritualidade. E o que nós observamos nessa polarização entre os dois hemisférios cerebrais? Nós percebemos que nós precisamos fazer um pequeno movimento para que nós possamos efetivamente alcançar essa condição de inteligência espiritual. Se nós pensarmos que aqui é o chakra laríngeo, o nível da psique, aqui vivemos o conflito entre certo e errado. E aqui temos o chakra cardíaco. Então, vocês observam que, nesse momento, as pessoas discutem pelas suas razões ou são impulsionadas pelas suas emoções. E fica esse desacordo, né? Quem privilegia o nível racional defende suas ideias, quem privilegia o sentimento se coloca de modo impulsivo. E quando nós fazemos esse pequeno trajeto da razão à emoção, nós conseguimos equilibrar esses dois lados. Nós conseguimos alcançar o que nós chamaríamos de sabedoria. Sabedoria é o equilíbrio entre a razão e a emoção. E aí, então, nós fazemos um outro movimento. Daqui nós viemos para cá e vamos pular para aqui, para a intuição, para o chakra frontal, para a função da hipófise. E vamos conseguir intuir
fazer inclusive aprendizagens por insight, por intuição. E, consequentemente, nessa triangulação, nós vamos caminhando para o chakra coronário. Mas tem um detalhe muito importante, que é a limpeza e a abertura desses chakras. No processo evolutivo, nós vamos pendulando. Por exemplo, no chakra básico, o conflito entre ter e não ter. No chakra sexual, o conflito entre prazer e desprazer. No chakra esplênico, o conflito entre mandar e obedecer. No chakra cardíaco, o conflito entre apego e desapego. No chakra laríngeo, o conflito entre certo e errado. No chakra frontal, o conflito entre vaidade e simplicidade. No chakra coronário, o conflito entre orgulho e humildade. E então nós percebemos o seguinte: como vivenciarmos esse processo de equilibração interna a partir dos nossos estados de consciência, sem que nós tenhamos autoconhecimento. Então, quando nós falamos em inteligência espiritual, o primeiro item é que nós façamos um profundo processo de autoconhecimento. E esse processo profundo, ele inclui um nível pessoal e um nível transpessoal. Então, quando nós entendemos a cartografia da nossa mente, nós temos o nosso consciente, que corresponde a 14% da nossa capacidade mental. Depois nós temos os mecanismos defensivos, que formam um filtro, porque o nosso inconsciente é uma antena parabólica. Aldous Huxley, que é um escritor inglês, diz que o ser humano é capaz de perceber qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer ponto do universo. Esse é o nosso potencial intrínseco, que não fica aberto, há um afunilamento. Nesse inconsciente estão as nossas memórias de infância, as nossas memórias de nascimento, de vida intrauterina e as nossas memórias transpessoais, que compõem a história da humanidade ao longo do tempo. Quando nós falamos em conhecimento profundo, não é o consciente, com seus 14%, que vai dar conta disso. Eu percebo, às vezes, pelo próprio desconhecimento da psicologia, que as pessoas imaginam assim: eu vou prestar atenção ao meu modo de ser e vou me corrigir. Ou então vou superar. Eu escuto muito esses verbos. O que significa? Se eu me corrigir, eu vou me reprimir. Se eu superar, eu também vou represar. E o que vai acontecer? Eu vou acumular cargas emocionais de medo, raiva, tristeza, dor emocional. E quanto mais eu acumular sentimentos, mais eu envelheço. E quanto mais eu acumular emoções negativas, menos energia eu vou dispor para a produtividade. Porque se eu retiver 30% de tristeza, por exemplo, eu preciso de uma tampa de 30. Eu vou gastar 60. Então, é por isso que quando nós falamos sobre autoconhecimento profundo, não é no sentido de autoobservação, de correção, de superação. É num processo de mergulho interno, que é difícil, exige muita coragem. Porque vamos nos olhar no espelho, o nu psicológico. Vamos descobrir potenciais e vamos transformar nossas dificuldades em polaridades positivas. Medo em coragem, tristeza em alegria, orgulho em simplicidade. Vamos transmutar raiva em compreensão, ódio em amor. E é através dessa limpeza, dentro de uma linguagem espiritual, vamos chamar de limpeza do perispírito, da caixinha preta
do nosso arquivo inconsciente, onde está a história da humanidade, que não é bonita e fomos nós que escrevemos. E a partir dessa limpeza, principalmente através das experiências regressivas, quando nós descobrimos o mal que nós fizemos lá atrás, nós percebemos que hoje nós combatemos esse mal, porque o outro é o nosso espelho. E quando eu olho para o outro fazendo alguma coisa que eu já fiz, num tempo pretérito, eu combato. Mas eu também já fiz. E esse é o primeiro critério. Que para que nós possamos alcançar a utilização da inteligência espiritual, que nós tenhamos a coragem de nos olhar através do nu psicológico. Olhar no espelho esse ser humano que é luz e sombra, que somos nós. Então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico da inteligência espiritual é o conceito de valores essenciais. Eu gosto muito de trabalhar com diálogo interreligioso, já participei de alguns eventos excelentes em que se propõe o diálogo interreligioso. E recentemente eu vi uma proposta muito interessante, que ao invés de nós prestarmos atenção às diferenças entre os dogmas das religiões, que nós possamos buscar as semelhanças éticas, os aspectos de resgate dos valores essenciais do ser humano. Porque é isso que importa. Por exemplo, hoje é dia de Mestre Francisco de Assis. Algumas pessoas disseram assim, mas eu não sigo a tradição que cultua Mestre Francisco de Assis. São mestres da humanidade, são arquétipos que nos deixaram um exemplo de vida. E nós vamos ter em todas as tradições religiosas. E esses mestres da humanidade, geralmente eles falam sobre valores essenciais, que na verdade se constituem em leis divinas. Quando nós utilizamos as máximas bíblicas, né, faz ao outro o que queres que façam a ti. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Dai a outra face, ou seja, diante do negativo, dai o positivo. E quero até sinalizar aqui uma coisa muito importante em relação ao negativo e o positivo, porque as pessoas estão, no momento, muito preocupadas em combaterem o negativo. E eu quero deixar aqui um alerta e usar um exemplo muito simples. Se nesse momento as pessoas estiverem assistindo algum programa, focadas em algum programa, como vocês estão aqui acompanhando a minha simples live, e quanto mais acesso houver, quanto mais atenção as pessoas derem a uma sintonia, a um programa, essa frequência sobe. E quanto menos atenção a pessoa der, essa frequência desce. Então, eu me pergunto, por que as pessoas querem o bem e ficam sintonizadas criticando o mal o tempo todo e fazendo com que a audiência do mal se eleve? Ao invés de dizer, não, eu vou me focar no bem, eu vou fazer com que a audiência do bem se eleve. E esse é o processo. Quando nós resgatamos valores essenciais de preservação da vida, de respeito ao direito do outro, de respeito à propriedade do outro, por exemplo, até na questão das pichações, certa vez eu perguntei a uma adolescente que pichava, em que ela pensava quando ela pichava a parede de alguém. Ela disse, eu não penso nisso, eu coloco lá a minha marca, ou alguém coloca para mim. Então, nós observamos nesse processo uma autorreferência, uma necessidade de atenção. E quando nós fazemos isso, quando nós somos autorreferentes, nós estamos privilegiando o ego e nós não estamos pensando no significado daquilo que nós fazemos para o outro. Seja o bullying,
seja a simples zoação que as pessoas fazem, se nós começarmos a prestar atenção a isso, vamos observar o seguinte: quando vem o impulso do ego, porque o nosso ego morre lutando, ele sempre quer que as coisas sejam do próprio modo, é o que nós estamos vendo aí. Então, quando nós percebemos que o ego emerge e nós estamos começando a perceber esse conflito entre a razão e a emoção, e nós transformamos esses opostos em complementares, integramos, nós elevamos a nossa consciência a uma percepção mais ampla, que é uma das características que nós vamos ver aí à frente. Então, que nós possamos estar percebendo, em termos de ideais, os ideais construtivos. Nós não vamos construir uma nova civilização combatendo o outro, não é o outro que vai mudar. Nós, às vezes, queremos que o mundo mude a partir da mudança do outro, mas não vai ser assim. Nós precisamos ser a mudança que nós esperamos, a partir das nossas ações. Porque se nesse exato momento todas as pessoas se dispusessem a seguir valores essenciais e uma ética, o planeta mudaria totalmente. Não precisaríamos de presídios, de policiamentos, não precisaríamos de chaves. Eu considero a chave símbolo da imperfeição humana. Porque se não houvesse risco, não precisaria chave. Não precisaríamos tomar conta das ações alheias, porque cada pessoa estaria cultivando em si mesma o bem. O outro aspecto da inteligência espiritual é o suporte à adversidade, a resiliência. E quando nós falamos de resiliência, nós não podemos deixar de falar em fé. E não podemos deixar de falar em esperança. No livro de Viktor Frankl, O Sentido da Vida, ele fala sobre essa esperança associada à resiliência nos prisioneiros em campos de concentração. E nós sabemos que, independente daquilo que a pessoa esteja passando, se ela tiver esperança, que não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar, que é aquela expectativa de alcançar um resultado. E quando nós transitamos, quando nós transcendemos da expectativa para a perspectiva, qual é a diferença entre expectativa e perspectiva? Na expectativa, eu idealizo, e aí voltamos, olha aqui, veja bem, eu vou ter um ideal. Mas essa meta a ser alcançada, ela vai depender de uma interatividade com o meio externo, porque nós somos agentes e, ao mesmo tempo, sofremos ações do meio externo. Nós vamos precisar compor isso. E, mais uma vez, vamos precisar da sabedoria para que nós possamos contornar os obstáculos e seguir adiante. Porque senão nós vamos nos paralisar diante do obstáculo. Mas a resiliência significa essa esperança de que, na medida em que nós acumulamos um quantitativo de energia para que possamos, eu estou começando a ver aqui as postagens de vocês, quando nós criamos essa esperança, nós vamos aceitando a situação do momento, que não é uma submissão, é a aceitação do estado momentâneo para que possa haver a transformação. E aí, então, essa resiliência nos dá forças para que a gente continue sustentando o propósito. Isso é importante. A resiliência é o quanto nós conseguimos lidar com um desafio, com um obstáculo.
aquilo que nos desafia nos fortalece. Aquilo que nós atravessamos nos ajuda na construção do ser humano que nós somos hoje. Se nós olharmos as biografias das grandes personalidades, nós vamos descobrir que ultrapassaram grandes desafios. E essa resiliência tornou essas pessoas mais autoconfiantes, mais seguras, mais fortes. E um outro aspecto, o quarto aspecto da inteligência espiritual é que essas pessoas são holísticas. E aqui nós vamos abrir um parêntese para esclarecermos toda a distorção que foi criada em torno do termo holístico. Esse termo foi usado pela primeira vez na África do Sul por Jan Christian Smuts, em 1926, significando a interligação entre sistemas. Vamos dizer, uma célula que faz parte de um tecido, que compõe um órgão, que pertence ao ser humano, que vive numa família, numa sociedade, num país, num planeta, num sistema solar, numa galáxia. Essa interligação de tudo com tudo. E holístico não é designação de profissão. Quando se fala em terapeuta holístico, há uma distorção no sentido de que, como se houvesse essa categoria profissional. O que existe, que foi inclusive a proposta de Pierre Rivaio, quando introduziu a visão holística e abordagem transdisciplinar aqui no Brasil, a proposta de que os profissionais de diferentes áreas de atuação, profissionais regulamentados, tivessem uma visão integral do ser humano. Qual a importância disso? Por exemplo, na área da saúde física, na área da medicina, que o médico possa olhar para o seu paciente não apenas como aquele caso clínico do leito 6, mas como um ser humano que está passando por um momento em que essa doença é um pedido do socorro do organismo que pede para ser curado. Então, visão holística é isso. Eu não vou lidar com um cliente e nem paciente, porque ele é agente da própria história, ele é construtor da sua saúde ou da sua doença. Eu vou olhar para esse ser humano com uma visão integral, mas eu vou atuar dentro da minha área de formação. Isso é importante para que eu tenha recursos adequados de exercícios profissionais. Porque se eu for exercer uma outra profissão, eu não tenho instrumentos. E essa noção de visão integral, ela pode ser aplicada a qualquer área. Por exemplo, na psicologia, inclui essa noção de um ser humano que tem diferentes dimensões, física, emocional, mental, espiritual, que vive num contexto que sofre e exerce pressões, não é um ser humano isolado. Até observamos o seguinte: se uma pessoa traz um problema que é único, ela está com uma dificuldade, mas às vezes as pessoas trazem um problema que está acontecendo com várias pessoas, como nós temos nesse momento a questão do cansaço, que muitas pessoas estão relatando por conta da aceleração do tempo e da mudança do nosso DNA pelo próprio processo de evolução do planeta. Terezinha está perguntando aqui, o homeopata é holístico? Sim, a homeopatia tem visão integral do ser humano. Essa é a ideia. Então, veja bem, o homeopata, ele é formado em homeopatia. E ele tem até um aspecto muito interessante, que a homeopatia, ela não busca, como a alopatia, combater o sintoma. Ela não entra chocando. Ela vai fortalecendo o organismo para que o organismo reaja, que era a proposta de Hipócrates, o pai da medicina. Vocês vão encontrar na nossa live sobre o conteúdo emocional das doenças, está no meu canal no YouTube, em que nós abordamos esse histórico.
Quando se descobriu o microscópio, o vírus virou o grande vilão, como se as doenças viessem de fora e como se nós não tivéssemos uma participação na construção da nossa saúde ou da nossa doença. Do mesmo modo que nós damos ibope a determinadas notícias. Se nós pensarmos em doença, teremos doença. Se nós pensarmos em saúde, teremos saúde. É o princípio da lei da atração. Então, a importância de que nós tenhamos feito todo um processo de limpeza, todo um processo de esvaziamento de cargas emocionais mal qualificadas, polarizando-as positivamente. Então, essa é a ideia do holístico. Holístico não é terapia alternativa, holístico não é profissão. Holístico é uma visão integral que profissionais de diferentes áreas, seja um profissional da área clínica, seja um profissional da área social, seja um profissional da área ambiental. Por exemplo, o que seria a visão holística na área ambiental? A compreensão de que nós fazemos parte dessa natureza. Não existe uma natureza lá fora. Essa natureza nos habita. Nós temos ar dentro de nós, que corresponde ao nosso psíquico, água, que corresponde à nossa emoção, fogo, que corresponde à nossa energia vital, terra, que corresponde aos metais dentro de nós. Então, isso é visão holística na nossa relação com a natureza. Então, quando nós agredimos o meio ambiente, quando nós poluímos, nós respiramos mal. Quando nós usamos agrotóxicos, nós temos uma má alimentação. E essa visão de que tudo se interliga com tudo é o que se chama de visão holística. E o complemento da visão holística é a abordagem transdisciplinar. Por exemplo, na área de saúde, como é importante que um hospital possa ter uma equipe transdisciplinar de médicos, de psicólogos, de nutricionistas, de fisioterapeutas, que entendam que estão ali para cuidar de pessoas, de seres humanos que estão, através dos seus sintomas, pedindo cuidados. Isso não significa que o psicólogo, principalmente, fique esperando ser chamado. Os pacientes dentro de um hospital são pacientes também do psicólogo, são pacientes também do fisioterapeuta, são pacientes também do médico, são pacientes também cuidados pela equipe de enfermagem. É o que nós chamamos de um trabalho transdisciplinar, porque cada especialidade vai ter uma visão complementar, para que nós possamos sair da fragmentação do conhecimento. Isso é importante. Um outro aspecto da inteligência espiritual é a celebração da diversidade. Hoje em dia, quando eu vejo, que eu chamo de picuinhas, essas coisas que ficam aí, as pessoas polarizando em grupos, até porque isso tem o objetivo realmente de pegar grandes grupos de pessoas e dividir e criar a diversidade entre elas e separatividade. Pierre Weill, né, que é o primeiro reitor da Unipaz, quem fundou a Unipaz, junto com Jean-Yves Ledoux e Monique Tonig, ele chamava de fantasia da separatividade. Eu não me reconheço sendo semelhante mesmo ao outro. Né? Tem um livro que eu comecei a escrever, intitulado O Incrível Número 1. Pode ser que eu diga assim, eu sou 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Outra pessoa pode ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que também dá 1. Então, essa unidade que nos representa, que é uma humanidade, ela se expressa numa diversidade. Hoje em dia não existem raças puras, não tem mais, nenhuma raça é pura. Os estudos de DNA têm mostrado isso. E nós vemos aí essa polarização. Porque uma raça contra a outra. Gente, não tem mais uma raça contra a outra.
somos todos mistos. Eu sou descendente de portugueses com meu cabelo aqui bem enrolado a partir dos mouros que invadiram Portugal. E não existe na face da terra quem não tenha misturas raciais. Então, para que essa polarização? E quando nós avaliamos de um ponto de vista transpessoal, tem pessoas que nem é tão comum quanto as pessoas esperam, mas algumas pessoas trazem memórias de nobreza. E muitas vezes usaram mal essa posição, porque a função de quem é abastado é um trabalho social, que às vezes a pessoa não cumpre porque não tem essa consciência. E aí veste em 300 pares de sapato, e só tem 2 pés. Né? Então, essa noção de que aqueles que têm mais recursos, eles têm função de gerar empregos, eles têm função de contribuir para obras sociais. Eu costumo sugerir nos projetos sociais o apadrinhamento das instituições para que se construa um refeitório e um auditório. E que essas instituições possam servir como espaço multiuso de eventos que angariam recursos, por exemplo, para sustentar uma creche. E como as empresas podem fazer isso? Vamos ajudar aquela instituição a construir um refeitório e um auditório e a acolher os eventos do entorno social e a dar uma boa condição de creche, de acolhimento às crianças, cursos profissionalizantes, etc. Então, essa noção da diversidade é porque cada aspecto tem uma função. Eu gosto muito de usar, quando as pessoas ficam se comparando e quando eu trabalho as crianças internas que precisam de explicações do mundo, porque não tiveram no decorrer da história alguém que explicasse, eu digo assim, pega a sua criança e leve-a até um jardim e mostre a ela que o jardim tem flores de diferentes tamanhos, diferentes formas, diferente vibração de existência, de tempo de duração, diferentes cores. E é justamente isso que faz a beleza do jardim. Porque se não houvesse essa diversidade, nós não teríamos um jardim, teríamos uma plantação. E observa como as pessoas estão querendo transformar a sociedade numa plantação. E de preferência na sua plantação, no seu próprio modo de ser. Né? Ou usando uma outra metáfora, querendo transformar as outras pessoas num clone. E nenhum de nós é modelo de mundo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não faria isso. Eu digo, mas você é uma pessoa e você não é modelo do mundo. E o outro tem uma outra visão, porque existe num outro estado de consciência. Né? Então, esse é um aspecto importante, que a gente perceba que a nossa verdade, Pierre diz assim, a percepção da realidade é função do estado de consciência em que cada pessoa se encontra. Nós vivemos em mundos paralelos. E se uma pessoa gosta de um tipo de flor, de um tipo de música, e tem uma determinada visão de mundo, ela tem direito a isso. Porque é o estado de consciência em que ela funciona. E isso tem muito a ver com inteligência espiritual. Que quando nós percebemos que o outro tem uma visão diferente da nossa, nós vamos precisar respeitar. Eu não vou impor a minha visão ao outro. Isso, consequentemente, faz com que o outro também tenda a me respeitar. Porque o meu direito termina onde começa o direito do outro. Né? A nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, ela estabelece esse limite entre eu e o outro. Meu campo energético, né? Eu tenho aqui um campo de energia, mas que vai estar numa interatividade com a energia do outro. E a física nos mostra o seguinte, num grupo,
O que se chama de terceiro incluso é a resultante positiva ou negativa de todas as pessoas que participam daquele grupo. Gente, a espiritualidade é matemática. Aquilo que nós falávamos, se você der atenção ao negativo, o ibope do negativo aumenta, e as pessoas estão fazendo isso. E como o negativo se alimenta de negatividade, matematicamente, menos e menos dá mais, as pessoas não entram com a outra face que o Mestre Jesus falava, não é apanhar do outro lado, não. É dizer para o outro, eu te compreendo, essa é a tua visão de mundo. Isso não obriga que eu vá me submeter a uma outra visão de mundo, eu vou apenas respeitar. E é isso que nós precisamos aprender no convívio com a diversidade, com as diferenças de biorritmo, pessoas que são diurnas, que acordam cedo pela manhã, vão ficando cansadas no decorrer do dia, ou pessoas noturnas que acordam com menos disposição e depois ganham mais pique no decorrer do dia. As diferenças de ritmo, pessoas mais rápidas, pessoas mais lentas. Então, olha aqui, o ágil pode ensinar essa agilidade e pode aprender serenidade. E a pessoa mais tranquila ensina serenidade. E com isso, os opostos vão chegando a um ponto de equilíbrio. O problema é quando nós tentamos impor um lado ao outro, na nossa expectativa de mudança do mundo a partir da mudança do outro, e não do nosso caminhar até esse ponto mediano de encontro entre ideias diferentes que podem se tornar complementares. Uma outra característica da inteligência espiritual é a independência. E eu diria até a interdependência. E acho esse um aspecto muito interessante quando hoje nós falamos de internet. Acho muito bom, muito simples que eu, ilustre desconhecida, possa ter um canal no YouTube e possa estar aqui, da minha salinha de consultório, dizendo o que eu sinto, o que eu penso, sem reservas, falando o que eu acredito, por essa autonomia. Porque muitas vezes, quando nós fazemos palestra numa instituição, bem por questão de respeito, nós precisamos compreender a visão de mundo daquela instituição. Eu faço muito isso em relação às religiões. Se eu vou fazer uma palestra num contexto de uma tradição religiosa, eu acredito que eu deva respeitar aquela tradição religiosa. E que eu não deva abordar assuntos que possam ferir a visão de mundo daquelas pessoas. Do mesmo modo que eu faço isso com cada cliente que vem ao consultório. Quando eu faço anamnese, eu pergunto: qual a sua tradição religiosa? Você segue alguma tradição religiosa? Se a pessoa disser que não, eu sou ateu, eu vou respeitar. Se a pessoa disser, eu sigo a tradição A, B, C ou D, eu vou usar aquele idioma, aquela visão de mundo. Eu vou respeitar aquele conjunto de crenças. E vou utilizar esse apoio da fé para o processo de cura. Porque quando a pessoa acredita que pode se curar, ela pode se curar. E quando acredita que não, ela não vai se curar. E esse aspecto da independência e da interdependência. Vamos falar um pouquinho de interdependência, porque senão vai dar uma ideia, assim, eu vivo isolada no mundo. Aqui nesse momento eu estou fazendo uma live. Eu dependo aqui da Energisa de Nova Friburgo, porque aqui tem luz elétrica. Eu dependo do sinal de internet, né? Eu dependo que nesse momento uma série de coisas estejam funcionando, o próprio suporte do Facebook. Então eu não posso dizer que eu sou isolada no planeta, mas eu vou dizer que a partir desse meu campo de ação pessoal, onde eu sou responsável pela expressão do que eu sinto e do que eu penso, eu tenho um campo de ação, mas ao mesmo tempo eu vivo numa condição de interdependência.
Então, vamos pensar nisso. Por que nós acordamos de manhã e agradecemos pelo alimento, pelo nosso café da manhã e pela nossa refeição, pelo nosso almoço? Porque podemos pedir a bênção de quem plantou, de quem colheu, de quem transportou, de quem preparou, e que esses alimentos possam ser abençoados e nos fazer bem. Isso tem a ver com inteligência espiritual. Um outro aspecto da inteligência espiritual é que possamos perguntar por quê e para quê. Eu acrescentei aqui o para quê, né? Dentro desse estudo que foi feito sobre esse terceiro aspecto da inteligência espiritual, porque na inteligência espiritual usamos o cérebro todo, usamos o insight. E esse aspecto de perguntar por quê nos conduz à causa. Por exemplo, se uma pessoa se mostra agressiva, ela está com raiva. E isso tem um porquê. Sentimos raiva quando não compreendemos o porquê dos acontecimentos. Também sentimos dor quando não entendemos o porquê de uma experiência. E sentimos medo quando não temos as estratégias para lidar com determinadas situações. E o para quê é o objetivo. É muito importante perguntarmos para quê. Porque o para quê traduz o propósito. Talvez, se nesse momento, especificamente nesse dia de hoje, perguntássemos às pessoas que estão se degladiando na internet por quê e para quê, talvez nem elas saibam. Porque estão se deixando levar. Porque nesse momento, o astral negativo, que já está na sua finalização, que não tem mais alimento por parte do planeta, ativa a negatividade em cada um de nós para que as pessoas possam brigar e gerem alimentos, porque negativo se alimenta de negativo. E na medida em que esses seres não têm mais a condição de se polarizarem positivamente, é como se eles estivessem tentando se agarrar, puxando as pessoas para baixo pelos pés. E quantas pessoas estão entrando nessas pilhas? Quantas famílias estão divididas? Quantos amigos estão cortando relações, se bloqueando na internet? Simplesmente porque estão se deixando levar por essa manipulação de massa que ela existe. Aliás, o objetivo é esse, que se fragmente a sociedade, porque grupos isolados se fragilizam. Quando, na verdade, se nós nos unirmos, e isso tem muito a ver com inteligência espiritual, por um outro aspecto, que significa ver a situação num contexto mais amplo. E essa é a essência de quem alcançou a inteligência espiritual. Vou dar um exemplo bem simples. No Rio de Janeiro, times de futebol são adversários. O mais tradicional é Vasco Flamengo, e as torcidas ficam lá, cada uma do seu lado, e a gente já viu aí no noticiário, torcedores se agredindo, mas quando joga um time do Rio de Janeiro em relação a um time de outro estado, a tendência é a pessoa buscar a torcida daquele time que faz parte da sua região. Mas quando é jogo do Brasil, as pessoas torcem pela nação. E aqui vai uma coisa muito importante, gente. Futebol é cultura brasileira. Assim como a nossa bandeira, que é um símbolo do povo, da nação, a nossa bandeira não representa nenhum partido. Ela representa a inteireza da nação brasileira. Assim como o nosso hino, que não representa nenhum partido, representa a nossa nação. E para quem não sabe,
Diferença entre nação e Estado. Nação é um grupo de pessoas unidas pelos seus símbolos, pela sua cultura. Futebol, carnaval, a amorosidade do brasileiro, a receptividade do brasileiro e, consequentemente, os símbolos que nos representam. Nosso hino, nossa bandeira, o hino das nossas cidades. Gente, quase ninguém sabe cantar o hino das suas cidades. É como se não pertencesse àquela cidade. Observem que os hinos têm o histórico da cidade, e normalmente são históricos bonitos. E uma outra coisa, se nós compararmos o nosso hino com a Marselhesa, que é o hino da França, que nós respeitamos também, mas que é um hino sofrido, porque a França passou por sérias dificuldades. E o nosso hino tem uma letra muito positiva. E aí chamamos atenção para um aspecto linguístico. Símbolo é o que nos une, diabolos é o que nos separa. Então, todas as vezes que nós nos polarizamos, todas as vezes em que nós combatemos alguma ideia, combatemos alguma pessoa, nós estamos a serviço do diabolos. E quando nós tecemos acordos, nós estamos a serviço dos símbolos. E numa das lives anteriores, eu falava sobre isso, sobre a importância de integrarmos todas as polaridades, de darmos as mãos e elevarmos, porque se nós pensarmos, olha aqui, eu estava falando sobre o nível de país, somos todos brasileiros, mas somos todos sul-americanos. E, na verdade, só temos uma casa, que é o planeta Terra. Somos terráqueos. É um planetinha localizado no quarto chakra do sistema solar. Vocês podem ver lá na sequência, o planeta Terra, ele está em quarto lugar, nas órbitas em relação ao Sol. O que significa que viemos ao planeta para aprendermos a amar. Por isso a gente tem um sistema límbico com reação muito curta, de impulsividade, porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. O brasileiro tende a ser mais emocional do que racional, mais impulsivo. E essa equilibração que se faz necessária nesse momento, numa sociedade que tem crise de paternidade. Vocês podem observar que as pessoas polêmicas, de um modo geral, têm um histórico negativo com a figura paterna. E isso reverbera na sociedade. Seja no sentido de uma figura paterna repressora, seja no sentido de uma figura paterna ausente ou inconsistente, isso vai gerar problemas na hora da pessoa lidar com regras. Se ela tem uma figura paterna opressora, ela vai entender ordem como opressão, como dominação. Se ela tiver uma figura paterna positiva, ela vai entender ordem como organização. E como esse sentido de que o meu direito termina onde começa o direito do outro. E se nós pensarmos que nós estamos nesse planeta que está em quarto lugar no sistema solar, e que nós estamos navegando a 1.800 quilômetros por hora em direção à constelação de Alcyon, girando em torno do próprio eixo, promovendo a aceleração do tempo, redução dos dias e das noites, tudo passa muito mais rápido. Se nós percebermos desse ponto de vista e nos colocássemos nesse momento, olhando para o nosso planeta, como Edgar Mitchell fez quando foi à Lua, na Apolo 14, e ele olhou de lá e disse: eu vivo naquele orbe solto no espaço, que não tem acima, não tem abaixo, não tem direita e não tem esquerda. É a nossa casa planetária.
E quando, alcançando a inteligência espiritual, nós conseguimos essa mudança de olhar e aproximamos, fazendo um zoom sobre o nosso planeta Terra, nós não vamos encontrar fronteiras. Não tem. Percebe? Fronteiras são idealizações do ser humano. E quando os índios dizem o homem não pertence à terra, a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Então nós temos essa ilusão de separatividade. Nós criamos fronteiras. Fronteiras pela ilusão do ser humano. Mas quando nós olhamos lá de cima, não tem risco no chão, dizendo aqui é um país, ali é outro, ou aqui é um estado, aqui é outro, ou aqui é uma cidade, ali é outra. Não tem. Nós é que acreditamos nisso. E a partir dessas fronteiras de separatividade, nós criamos regras de posse de território, porque nós acreditamos nisso. Então, essa elevação de consciência nos permite compreender que o outro é um outro eu, né? E um outro aspecto, as pessoas que têm inteligência espiritual têm espontaneidade, por uma coisa muito simples. Na medida em que a pessoa se trabalhou internamente, que descobriu ao longo da trajetória evolutiva tudo o que já fez de bom e de ruim, todas as condições sociais, raciais, religiosas, econômicas e culturais que já viveu. Então, essa pessoa passa a ter uma espontaneidade. Ela abriu seus arquivos, ela cuidou da sua criança interna, que tem um lúdico, que brinca. Ela cuidou do seu adolescente, que questiona, expande fronteiras. Ela harmonizou o seu adulto, que avalia, pondera, decide. Ela fez uma revisão de valores essenciais, jogou fora os preconceitos e ficou com aquilo que efetivamente importa. E na medida em que essa pessoa fez essa limpeza interna, ela chega àquele ponto que o mestre dizia: vinde a mim as criancinhas, porque as crianças são autênticas. Criança tem um radical linguístico de criatividade, adulto tem um radical linguístico de adulterado. E através da nossa história de vida, muitas vezes nós somos adulterados. E precisamos desse processo interno de autoconhecimento para que nós possamos realmente nos libertar desse arquivo, fazer uma revisão das nossas memórias inconscientes, esvaziar o que não tem utilidade, polarizar positivamente e ficar com aquilo que seja bom. E o último item da inteligência espiritual é a compaixão. Então, vamos entender o sentido de compaixão. Compaixão significa quando na minha imperfeição, quando eu ainda considero que o outro é errado porque eu julguei, e a lei divina diz, não julgueis para não ser julgados, mas eu sou imperfeita e no primeiro momento eu julguei. E quando eu julgo, e que eu considero que o outro está errado, a minha primeira tendência, que é a motivação do ego, porque o ego morre lutando, é combater o outro. E aí eu digo, não, o outro tem direito à sua visão e às suas razões. Então, nesse momento, eu vou dar a outra face, que é a polaridade positiva. É a empatia, não é a simpatia. É a empatia, quando eu consigo me colocar no lugar do outro, entender que aquela visão de mundo teve uma construção, tem um histórico, tem um porquê e um para quê. Né? Então, as reivindicações das pessoas, o modo como elas lidam com as situações do dia a dia, o modo como elas reivindicam,
é uma postura resultante de um histórico de vida. E isso é compaixão. Quando eu consigo ter essa empatia de buscar compreender o outro na sua realidade. E quando o outro, diante da minha fala, boceja, vira de lado e não está interessado no que eu estou falando, está na hora de eu calar a boca. Então, esse sentido de inteligência espiritual significa justamente que nós conseguimos elevar razão e emoção a essa consciência de unidade. E aí eu vou olhar para os dois lados. E eu vou perguntar assim, mas qual das mãos eu vou escolher? Vou dar supremacia a qual das mãos? E vou até perceber o seguinte, veja bem, meus dedos opostos me permitem segurar, escrever. Se não fosse a oposição do indicador do polegar, e se não fosse aqui o apoio do dedo médio, o pai de todos, assim que a gente aprende na infância, né? Como é que eu iria escrever? Percebe, gente? E às vezes estamos brigando. Qual dedinho é mais importante? É o polegar que está próximo? É o indicador da acusação? É o dedo médio da liderança? É o anular dos anulados? Ou é o dedo mínimo da humildade? Então a natureza é perfeita. Ela nos deu 5 dedos para que a gente pare para pensar sobre isso. E perceba que as nossas duas mãos, elas nos permitem uma complementariedade. E quando nós damos a mão direita, nós fazemos isso na nossa reunião do carrossel, né? A mão direita sobre a mão esquerda do outro, estamos doando energia. Valéria está aqui perguntando, a compaixão é exercício de humildade? Sim, Valéria, olha aqui uma coisa muito importante. Quando a gente faz regressão, que a gente descobre uma memória terrível, em que a gente sacrificou, a gente torturou, a gente escravizou, a gente desrespeitou a vida, essa humildade, essa consciência de que somos seres falhos, nos torna mais compreensivos em relação ao erro do outro. Porque é o que o mestre dizia, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E é isso que nós precisamos perceber, né? Então, gente, olha aqui. Não por acaso eu estou aqui com o nosso copinho comemorativo dos 30 anos da Unipaz, né? A nossa universidade com sede lá em Brasília, a Universidade Internacional da Paz, onde treinamos sermos construtores de paz. E nesse momento, mais do que nunca, essa proposta, essa inspiração que Pierre nos deixou, de que pudéssemos ultrapassar a fantasia da separatividade e que nesse momento em que o nosso país vive, essa instituição, que é uma rede internacional, possa estar tecendo acordos entre todas as polaridades. E nesse momento, não por acaso, eu sei que estão acontecendo debates entre candidatos. E eu peço a vocês, a cada um de vocês, que peguem um copo com água. Eu vou dar um tempinho para que vocês peguem um copo com água. Agradecendo a todos que escolheram estar assistindo essa live nesse momento, somando forças sob o arquétipo de Mestre Francisco de Assis. Ele que era tão pacífico e tão pacificador. Que nós possamos, nesse momento,
elevar os nossos pensamentos a todos os seres divinos de todas as tradições religiosas. Porque lá em cima não tem partidos políticos. Eles não se dividem, eles trabalham em consciência de unidade. E inteligência espiritual é consciência de unidade. Então, nesse momento, vamos buscar a unificação entre todas as crenças, todas as raças, todas as classes sociais, econômicas e culturais. E vamos pedir aos mestres que possam abençoar essa água com o atributo da inteligência espiritual, com o atributo da elevação de consciência acima de todas as polaridades, alcançando um estado de consciência de unidade com tudo e com todos. E nesse momento, essa água possa ser abençoada com essa consciência de unidade. Que todas as águas do nosso Brasil, das nascentes, dos rios, dos lagos, dos mares, possa se expandir por outros continentes, envolvendo a nossa única moradia, o planeta Terra. E vamos pedir que esse espírito, essa consciência, essa inteligência espiritual possa gradativamente ser desenvolvida em todos aqueles que beberem as águas potáveis magnetizadas com inteligência espiritual. Nesse momento, pedimos as bênçãos necessárias para que possamos estar sustentados na travessia de construção de um novo Brasil. Que assim seja e assim é, graças a Deus. Gente, gratidão imensa, porque vocês não nos assistiram, vocês tomaram forças, e era muito importante fazermos essa live justamente nessa data de hoje. Que vocês sejam muito abençoados, com essa consciência de que nenhum de nós está só, porque a nau brasileira tem no timão o nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja.